Agora, às 8 minutos, nós estamos de volta aqui com o Jornal Gente, com o professor Leonardo Trevisan, agora no nosso estúdio, para conversar com os nossos ouvintes, com os nossos assinantes, com todos aqueles que estão ligados aqui no Jornal Gente sobre essa guerra Israel-Hamas. Professor, muito obrigada, por estar conosco aqui no estúdio do canal Band News TV, falando conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia. Professor, queria começar ouvindo o senhor sobre o momento de hoje, não é? Dia 6 da guerra e com essa expectativa, essa possibilidade ainda não 100% certa de algum tipo de ataque terrestre de Israel à faixa de Gaza e, claro, com a questão dos reféns como grande impeditivo para que isso siga em frente. Esse momento aqui, porque guerra cada dia é um dia, não é? Sim. Qual é a leitura do senhor? Olha, nós temos aí alguns fatos que são essenciais para a gente entender um novo momento da guerra, né? O primeiro momento da guerra, que nós temos que deixar mais claro, né, é que Israel tem uma decisão política a tomar. É curioso isso, a decisão não é militar, a decisão é política, não é? Israel é incomparável o poder militar de um lado e de outro. Há um engano, né? Quando nós falamos de Hamas, nós estamos falando de aproximadamente 20 mil, vamos chamar de soldados, porque é uma mistura entre o militante, aquele que é comando de ataque e aquele que é apenas um soldado de proteção. São apenas 20 mil. Israel colocou na fronteira pronta para um ataque, é um segredo militar, alguma coisa entre 150 e 180 mil homens e mulheres, né? Então nós temos aí uma diferença muito sensível entre as duas realidades. Por que Israel, então, não, entre duas aspas, não resolve rapidamente o problema? Essa é a questão, né? Nós temos aí uma série de senões, uma série de cuidados. Esse cuidado é uma decisão política. Exatamente por isso, eu acho que uma das questões essenciais para entendermos essa segunda fase desse conflito é a formação de um governo de coligação em Israel, que isso também muda o percurso. A questão internacional também faz seu jogo. Eu chamo a atenção que ontem, né, surpreendentemente, ocorreu uma ligação telefônica independente entre Mohammed bin Salman, o poder de fato na Arábia Saudita, e Ibrahim Raisi, que é o primeiro-ministro, entre aspas, do Irã. Né? Isso é inédito. Né? Isso é exatamente a razão pela qual o mundo inteiro está olhando com uma tênue esperança que se consiga evitar mais mortes e que seja possível você gerenciar essa crise. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Em resumo, o que nós temos na faixa de Gaza é um amontoado de terroristas dispostos a morrer, né? Eles têm aquele mantra, né, segundo o qual o lema deles é esse, né? Nós amamos a morte tanto quanto os sionistas, como ele se refere aos israelenses, amam a vida. Então eles não estão a fim de construir nada, né? Eles estão a fim de matar e morrer mesmo. Eu queria que o senhor comentasse, porque fica parecendo para muita gente que o Hamas é a Palestina ou representa os palestinos. Como a gente sabe que é um regime de força na faixa de Gaza. Mas assim, há divergências importantes, né? Por exemplo, ao filho do fundador do Hamas, né? Que ele se converteu ao cristianismo, ele se coloca absolutamente contrário aos terroristas. Eles acham que, inclusive, ele diz, olha, eu tenho família em Gaza, a declaração que ele fez recentemente, e diz o seguinte, que é preciso que Israel faz aos palestinos e à família deles em particular o maior favor de lutar contra essa organização terrorista. É como o filho do fundador do Hamas classifica o próprio Hamas. Há alguma forma de se estabelecer, na sua opinião, no Hamas ou nessa região um tanto quanto cinzenta aí, alguma coalizão, alguma união, como se verifica hoje, por exemplo, em Israel, né? O primeiro-ministro colocou no seu gabinete de crise, no seu gabinete de guerra, políticos de oposição, enfim, unindo o país e tal.
do Hamas há divergência? Há divergência possível ou quem diverge simplesmente é executado também? Como é que o senhor poderia definir politicamente, digamos assim, a ação e o comando do Hamas? Olha, essa pergunta é essencial. Se nós olharmos para esse quadro, né, do mesmo jeito que nós estávamos falando, que a decisão não é militar, é política quanto aos próximos passos da guerra, nós temos uma situação complexa. Eu acho que você apresentou um ponto que é central. Quem fala pelos palestinos? Essa é a tua pergunta. Né? Qualquer situação, quando você tem dois oponentes, você precisa de interlocutores válidos. O interlocutor de Israel é absolutamente conhecido. Como você lembrou, nós temos uma coligação, é importante, tudo isso. O interlocutor palestino, há uma densidade impressionante de vozes que falam pelos palestinos. Vamos lá, vamos com calma para entender do que nós estamos falando. Primeiro, número ajuda a gente, data também, ajuda a gente a entender algumas coisas. A última vez que a população de Gaza foi consultada sobre quem é que fala por eles faz quase 20 anos. Foi em 2006. É verdade que houve uma vitória do Hamas mas o mundo mudou. Há uma realidade completamente nova durante todo esse período. Nós tivemos, por exemplo, todos os movimentos de 2014, nós tivemos toda a segunda intifada de 2008. Há uma realidade completamente diferente e nada disso foi perguntado à população palestina, à população de Gaza, se o Hamas efetivamente ainda os representa. Há uma desidratação política da figura da autoridade palestina. Isso é incontestável. Porém, de alguma forma, quem é que fala ainda pela autoridade palestina? Mahmoud Abbas fala pela autoridade palestina. Olha que situação. Nós temos uma população de mais de 2 milhões de pessoas que não conseguem ter uma voz política organizada. E aí você tem toda a razão. É neste momento, quando não tem uma voz política organizada, que extremismos de toda parte ocupam esse vácuo político. Quando nós olhamos para a situação do Hamas e nós vemos aqueles jovens alucinados daquela situação, nós temos que olhar um pouco para o quadro efetivo, econômico e social que existe em Gaza. A gente às vezes esquece que Gaza, 80% da população que está lá vive abaixo da linha da pobreza. E são dados da Acnur, dados da ONU. Nós temos um desemprego em Gaza de 47% na população em geral. Na população jovem, passa de 68%. É nesse caldo de cultura que o extremismo viceja. É nesse caldo de cultura de abandono que o extremismo, de certa forma, ocupa um espaço, um vácuo, no vácuo político ele ocupa esse espaço. Você tem razão quando você cobra diretamente que tipo de reação teríamos se efetivamente a população de Gaza pudesse ser ouvida. Talvez nós tenhamos uma surpresa, porque a população de Gaza, talvez tudo o que ela queira seja apenas viver. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, está conosco aqui no estúdio do Jornal Gente, falando conosco já mais dessa entrevista, outras questões. Quero ouvi-lo, professor, a respeito da situação envolvendo Arábia Saudita e Irã. O senhor já citou aqui de passagem novidades sobre isso, desses dois principais players do Oriente Médio e que podem agora trazer novidades nesse cenário de guerra. Você vai conferir conosco já aqui no Jornal Gente. Agora 9h19, de volta aqui com o Jornal Gente, o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, no nosso estúdio. Professor, o senhor falou agora há pouco sobre um sinal muito tênue ainda, de princípio de contato entre Irã e Arábia Saudita e que isso pode ser ali um divisor de águas na situação que a gente tem. Explica melhor essa situação para a gente, por favor. Olha, esse ponto é realmente importante, porque quando nós olhamos para esses dois players, né? Como você disse, esses dois jogadores, eles são essenciais nesse mundo. Nós não estamos falando de Irã e Arábia Saudita, esquecendo um fato concreto. Os dois representam as duas vertentes de pensamento dentro do mundo islâmico, não é? Xiitas e sunitas.
O que é que nós temos de concreto nesse fato? Primeiro que eu chamo a atenção é que as duas fontes de comunicação estatal, as duas agências estatais noticiaram a mesma coisa. Tanto a SPA, que é a agência da Arábia Saudita, como a IMA, a agência iraniana, noticiaram o telefonema. Isso é fundamental. Isso significa que as duas agências assumiram o contato. Isto era impensável há alguns meses atrás. Eu chamo a atenção que o primeiro acordo, a primeira vez que o chanceler saudita e o chanceler iraniano estiveram nesta mesa, assim, mais ou menos uma mesma distância que eu e a Thaís estamos aqui, não é? Algo impensável, não foi em outro lugar, não, foi em Pequim. Eles estiveram lá com o Xi Jinping olhando para os dois com aquela cara feia que ele tem. Ele olhando para os dois e dizendo, trata de tomar juízo. É esse o tom. E como a China, quando ela fala, a China não faz uso do militar, a China usa uma outra arma fundamental, que talvez seja muito mais forte que o militar, a China usa o bolso. A China tem o PIB de 18 trilhões de dólares, é o segundo do mundo. Compare, por exemplo, com o PIB japonês, que é o terceiro, é 6. Então você tem uma ideia melhor de como é que eles falam. O que é que eles falam? Uma linguagem que todo mundo entende. Por que o Irã sentou na mesa? Esse é o ponto. O Irã sentou na mesa porque as sanções estão doendo muito. E o Irã está conseguindo equilibrar o seu déficit interno, conseguindo fazer, de certa forma, moeda forte para organizar sua estrutura interna, porque está vendendo igualzinho, no mesmo momento que os russos, vendendo petróleo mais barato, e um dos principais compradores é a China. O Irã precisa de uma série de investimentos e a China está fazendo essa oferta. Então, se nós não olharmos para esse lado, nós não entendemos bem o que está acontecendo. Tem um outro, para usar a expressão, tem um outro player no Oriente Médio que nós não estamos olhando bem, que é a China, que tem seus interesses, Professor, tem sua força. Por favor, Cláudio. Professor, essa iniciativa da Arábia Saudita, de fazer contato com o governo do Irã, que é apontado como o suporte político, militar, financeiro do Hamas, isso pode estar atendendo a uma articulação ou a um pedido do governo dos Estados Unidos? Quer dizer, é possível que a Casa Branca tenha solicitado à Arábia Saudita esse tipo de contato, porque a gente sabe dos entendimentos recentes entre a Arábia Saudita e o governo de Israel, para tentar, de alguma maneira, se estabelecer relações menos tensas. Pode ser isso? Pode estar a serviço ali, ou está cumprindo ali atendendo a uma solicitação americana? Eu acho que você tem toda a razão, porque fontes de pressão no bolso não são só chinesas. Se o PIB chinês é de 18 trilhões, o PIB norte-americano é de 23. Então, de alguma forma, quando nós olharmos para isso, por que, sabe, Cláudio, por que é que Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar estão, de alguma forma, tentando se aproximar de Israel? Nós vimos aí no começo de setembro uma cena inédita. A mesma SPA, TV estatal saudita, mostrou imagens do ministro das Comunicações israelense lendo e rezando com a Torá nas mãos em um hotel em Riad. Isso é impensável. No começo desse ano era impensável. O que é que aconteceu? O que aconteceu é a pressão de Joe Biden. Você tem toda a razão. A Arábia Saudita quer uma central nuclear, a Arábia Saudita quer se equilibrar com o Irã, e os Estados Unidos disseram, senta na mesa para conversar, que nós começamos a fazer isso aí. Esse é o ponto. Você fez muito bem de lembrar. Qual é a outra pressão do outro lado? Provavelmente a diplomacia americana se aproximou da diplomacia chinesa e disse uma frase que eu acho que o mercado financeiro estava e já está sinalizando. Não é momento para a guerra. Nós já temos problemas suficientes com a inflação no mundo. Não é momento, nós temos problemas suficientes para reorganizar o mundo pós-pandemia. Chineses e americanos nesse ponto concordam. De alguma forma, uma guerra hoje que pudesse levar o preço do petróleo a 120 a 150 dólares inviabilizaria o que seria preciso fazer para conter a inflação. Mais juros. É esse o problema que nós estamos falando. De alguma forma, aproxima sim
Estados Unidos e China, de uma mesma preocupação. O mercado financeiro não... Olha, observe que nesses 5 ou 6 dias, Thaís, o mercado financeiro não colocou, não derrubou a ação e não botou o dólar lá em cima, não fez nada disso. Tratou como um conflito isolado, Isolado, né, algo que foi o que talvez tenha sido mesmo, né? Um episódio. Eu sou capaz de apostar que essa situação, essa atitude, essa possibilidade do Hamas ter invadido a fronteira, passado a fronteira, isso eu sou capaz de afiançar. Não vai acontecer de novo desse jeito. Pode acontecer de um outro, mas desse jeito a inteligência israelense não vai permitir de novo. Esse erro não vai acontecer outra vez. Né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para essa realidade, ele está traçando como eles quem? Né? O mundo financeiro, a diplomacia americana, a diplomacia chinesa, que pressionaram sauditas e xiitas a sentarem na mesa. Esse ponto me parece muito interessante para a gente ter uma ideia do que virá. Eu acho que a tropa israelense que está parada na fronteira olha para esta realidade. O governo de coalizão em Israel é um sinal desse processo, Cláudio. Você lembrou muito bem. Então, é nesse processo que a gente tem que entender os próximos passos dessa guerra. Olha, de ouvir o senhor, professor, acho que nos dá aqui uma esperança de que as coisas não sigam daquela forma que aparentemente iriam seguir. Muito obrigado ao professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Aliás, o Jornal Gente segue no ar agora na Rádio Bandeirantes. No canal Band News TV, você fica com Manhã Band News.